Durante essa semana inteira eu explorei esses pastéis oleosos, fazendo pinturas com técnicas e papéis diferentes. E finalmente hoje chegou o dia da gente conversar um pouquinho mais sobre eles. Então, de onde veio o pastel oleoso? Bom, esse material surgiu por volta de 1910 e 1920, com os japoneses Hinzo Satake e Shuki Sasaki, fundadores da Cray Pass. E o objetivo desses dois caras, na verdade, era desenvolver um material que permitisse mais liberdade artística para as crianças que desenhassem e que praticassem caligrafia naquela época. Mas foi por volta de 1924, de fato, que esse material se consolidou. Claro que não demorou nada para que esse material chegasse a toda a efervescente Europa e seus movimentos artísticos. E logo que o pintor, assim, não sei se vocês sabem, um cara chamado Pablo Picasso, experimentou, ele se apaixonou perdidamente pela vibração e pela facilidade que esse material proporcionava. Então ele começou a usar esse material em uma de suas fases experimentais, uma das muitas. E, enfim, como naquela época não era nada fácil importar esses materiais, Pablo Picasso convenceu um carinha chamado Henri Sennelier a criar sua própria versão desses tais pastéis oleosos. E foi assim que o material teve um boom gigantesco entre os pós-impressionistas na Europa, por volta ali de 1949, embora os artistas já estivessem usando muito antes dessa data. Então, artistas como Edgar Degas, Odilon Redon, Jean-François Millet, Mary Cassatt, Pierre-Auguste Renoir, Eugène Delacroix, Henri Toulouse-Lautrec exploraram esse material tanto pela facilidade em pintar quanto pela sua portabilidade para fazer estudos e esboços prévios, isso é, antes de finalizar suas telas de fato. Até hoje, os pastéis oleosos são explorados por diversos artistas no mundo, criando obras belíssimas, impressionantes, dos mais diversos tamanhos e nas mais diversas superfícies, já que essa também é uma das características desse material. São obras cheias de personalidade, ora impressionistas, ora realistas, e esse material continua apaixonando principalmente pela diversão de desenhar e pintar ao mesmo tempo. Atualmente, os pastéis da Sennelier são considerados absolutamente os melhores do mundo, e isso explica o motivo pelo qual eles são tão caros em todos os lugares. Agora, se vocês quiserem culpar alguém, o nome do cara é Pablo Picasso. Então bora lá, galera. Pastel oleoso da Faber-Castell. Eu tenho esse pastel, na verdade, eu tive esse pastel no passado e já faz um bom tempo que eu não tenho mais. Na verdade, desde que eu me mudei para São Paulo, eu acabei dando para uma amiga minha e, bem, achei interessante adquirir novamente para testar junto com vocês, principalmente para explorar um pouco mais esse material. A primeira coisa que eu acho que é um ponto negativo, já vamos começar pelo ponto negativo, né? A primeira coisa que eu acho que é ponto negativo para ele é a baixa quantidade de cores. A maior caixa desse pastel tem 36 cores, o que é ok, dependendo da seleção dessas cores, que eu acho que não deve ser grandes coisas, não deve ser tão interessante não, para falar a verdade. A maioria das caixas acaba optando por cores mais vibrantes, muito saturadas. Eu não sei se é pela proposta de ser mais escolar, mais estudantil, não sei. Mas é muito importante que se tenha também um equilíbrio ali entre cores vibrantes e cores neutras para conseguir fazer o máximo de assuntos possíveis com esses pastéis, né, com esse material. Segunda característica, eles são mais caros do que o Pentel, por exemplo, ou do que outras marcas que a gente encontra aqui no Brasil, que são muito, muito poucas, para falar a verdade. E
Eu achei eles muito parecidos em termos de transparência e dureza com os da Pentel. Eles são um pouquinho mais macios só, e algumas cores são bastante opacas e outras são bastante translúcidas, como por exemplo esse verdinho claro, esse azul claro, o rosinha pastel. São cores assim praticamente impossíveis de você conseguir fazer alguma coisa, tipo assim, extrair alguma coisa de tão translúcidas, de tão transparentes que são. Veja, elas são transparentes, não é que falta pigmento, é que é uma cor bastante translúcida mesmo. Então, e eu sei que tem pastéis que têm essa característica de fato de serem translúcidos, mas pelo menos eles têm um pouquinho mais de consistência. Esses aqui eles são bastante inconsistentes, tanto na textura, que às vezes são mais duros, dependendo da cor, quanto na questão da opacidade. Alguns são mais translúcidos e outros são mais opacos. E assim, esse pastel vai se equilibrando na corda bamba entre funcionar e não funcionar. No teste de maciez e blend eu decidi fazer esse gatinho, porque eu achei que
a gente conseguiria fazer esse blend entre os pelinhos, a parte mais escurinha e a parte mais clarinha dos pelinhos dele, para fazer meio que uma transição mais suave, mais como se a cor tivesse quase que, como é que eu posso dizer? Como se a cor estivesse correndo de um lugar para o outro, sabe? Eu não queria fazer exatamente o pelinho, eu queria fazer como se a cor estivesse meio que escorrendo para baixo, assim. E, bom, como já falei anteriormente, esses pastéis, eles são tão duros quanto os Pentel, só, sei lá, talvez 10 centavos a mais de maciez, assim. E, bom, não conseguimos fazer um blend tão decente assim, justamente por eles serem bastante duros ainda. E para um blend interessante, é importante que o pastel tenha essa característica, né? Que ele seja um pouquinho mais molinho. Não precisa ser uma manteiga derretida, mas se ele tiver uma consistência um pouquinho mais mole e, e a gente estiver usando um papel mais interessante para isso, a gente consegue um bom resultado de blend. E falando da dureza, já falo, né, com relação à falta de maciez, que eu já mencionei, inclusive. Eles não são tão duros, mas não são tão macios. E eu percebi que as cores terrosas são mais macias, são mais cremosas. As cores mais escuras têm essa tendência de serem mais cremosas, enquanto que essas cores mais claras, elas vão ficando praticamente, assim, sofríveis de trabalhar. Para gravar esse vídeo, eu passei a semana inteira fazendo todas essas ilustrações, essas pinturas, e foram muitas horas de trabalho, né? Juntando todas as horas e de todas as pinturas, eu acho que foram mais ou menos ali umas 10, 11, 12 horas, não sei, por aí. Eu chuto que foi por aí. E, bom, uma coisa que é ponto positivo para eles é a ergonomia. Eles são um pouco maiores, 1 centímetro a mais que os da Pentel, e eles são também mais largos, eles têm um diâmetro maior. Então, na hora de trabalhar muitas horas com eles, pelo menos, eles são mais agradáveis.
tem uma coisa que muita gente adora fazer com pastel oleoso, que é o empasto, que é basicamente você pegar um pedacinho assim do pastel e fazer com que ele fique uma massinha bastante aparente ali no desenho, né? Ele vai ficar com um volume, você vai conseguir ver aquela pincelada como se ela fosse um 3D ali em cima do papel. E é de fato, né? Porque é um relevo ali em cima do papel. E como vocês acabaram de ver, eu entortei o cartão que eu estava usando com o branco, de tão duro que o bicho é. Praticamente impossível de fazer um empasto com esse giz branco e com as outras cores mais claras. O amarelo nesse papel, que tem um meio tom, esse amarelo sofreu muito para sair qualquer pigmentação. Eu achei que de fato eu não ia conseguir fazer essas bananas porque ele é muito translúcido. Então eu tive que ir colocando outras bases, outras cores ali, os ocres, enfim, para tentar chegar ali num certo tom que lembrasse a banana. E seria muito interessante que conseguisse, né, que eu conseguisse fazer esses empastos, para que a gente tivesse uma sensação de luz mais intensa ali no meio da banana. Então eu fui tentar algumas alternativas. Eu fiquei pensando, bom, pastel oleoso, né? É um material que a gente sabe que tem que ficar guardado numa temperatura específica, porque se fica muito quente, ele derrete. E eu acredito que se ficar muito frio também, ele acaba empedrando. Muito seco, né? E então eu basicamente tentei derreter esses pastéis. Olha só, eu tô tentando passar no fundo e o danado do branco, ele vai esfarelando e ele não chega na consistência de jeito nenhum. Então eu tive que apelar para o fogo, tá? Se tiver alguma criança me assistindo aqui, eu peço que você não faça isso. Peça para o adulto fazer isso para você, para ter mais segurança. E, bom, foi uma estratégia interessante de derreter essas ceras, né, do pastel. Funciona, mas ele é muito duro. Então você tem que ficar aquecendo e usando, aquecendo e usando, aquecendo e usando. Porque assim que ele entra em contato com o papel, ele já endurece. Então, tipo assim, é jogo rápido, mas funciona. É uma hackeragem que dá certo. E eu acredito que não vai estragar o seu pastel no papel, porque, enfim, é um material à base de cera e, teoricamente, esse calor não vai fazer com que ele perca a cor ou algo do tipo. Pelo menos pensando de forma lógica aqui, acho que não deve acontecer isso. Mas, enfim, consegui fazer o efeito que eu queria. E mais uma técnica aí para ser utilizada com pastéis duros, né? Que é derreter a pontinha com uma vela, com um isqueiro, enfim, com o que você tiver ali em mãos no momento.
E aqui eu queria trazer uma ilustração que tivesse algum tipo de fundo, algum blend no fundo, para a gente entender como que isso iria funcionar nesse tipo de papel que eu estou usando. Eu estou usando o mesmo papel em todas as ilustrações, que é o Canson Mixed Media cinza. Acho que é da linha Graduate, inclusive. Eu gosto bastante desse papel e ele tem uma certa porosidade que funciona super bem para com esse tipo de mídia, né? Para fazer pinturas com guache, retratos com carvão, com pastel oleoso, enfim. Ele funciona super bem com esse tipo de mídia. Então foi por isso que eu escolhi ele e também porque ele já me dá ali um meio tom para trabalhar com um pouco mais de facilidade. E isso é uma dica que eu também queria deixar para vocês. Se vocês tiverem um set de pastel oleoso que é mais limitado, um set de 24 cores, de 36, enfim. É interessante usar um papel que seja um meio tom, porque você vai conseguir atingir ali os valores tonais de forma mais rápida, mais objetiva, não vai perder tanto tempo, não vai precisar fazer tantas misturas. Então, é um processo, o papel já te ajuda nesse processo, né? Nesse processo de ir subindo essas camadas. Então, eu acho que pelo menos nesse blend do fundo, voltando aqui para o teste, nesse papel, eu acho que esse blend de fundo ficou ok. Eu não diria que ficou incrível. Eu acho que poderia até ter sido um pouquinho melhor. E eu tô usando o branco aqui basicamente como uma forma de fazer o blend mesmo, de deixar as cores mais macias e fazer com que a transição entre elas seja um pouco mais agradável de ver. Porém, o lado ruim de fazer isso é que as cores ficam mais opacas, né? Elas ficam menos vibrantes. Mas enfim, foi uma forma que eu encontrei de fazer com que esse fundo ficasse um pouco menos riscado. Eu queria que ele ficasse mais macio. E estamos aqui derretendo de novo o branco para conseguir trazer mais contraste pro pelinho do cabrito, acho que é um cabrito, né? Caprino, enfim, é aquele bichinho fofo que eu acho incrível, que tem esse chifrinho fofo também, adoro. Acho que o Mundo Sombrio de Sabrina tem uns bichos assim, mas os bichos lá não são muito legais não. Mas enfim, voltando pra cá, pra não ficar divagando muito, eu acho que provavelmente essa foi a ilustração que mais deu trabalho, porque eu tava tentando fazer esses volumes do chifre dele e tava tentando também fazer esses pelinhos, diferente do gato, que eu queria fazer com que os pelos ficassem juntos. Esse aqui eu queria realmente trazer uma sensação, não exatamente fazer pelo por pelo, porque não faz o menor sentido fazer isso, mas eu queria trazer uma sensação visual de que existem ali vários pelinhos, né? Existe uma camada de pelos, então foi uma estratégia mais impressionista de trazer essa sensação dos pelos. E esses pelinhos ali embaixo que estão no corpo deles são mais complicadinhos de fazer, porque eles têm uma transição tonal bem abrupta. De um lado eles estão totalmente brancos e do outro eles estão meio que variando entre o branco e os tons mais escuros, porque do outro lado já tem mais sombra, enfim. Então foi bem desafiador e bem gostoso também fazer esse bichinho, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma coisa que dificultou também esse processo, quando eu fui comparar essa ilustração com as outras, é que eu estava trabalhando à noite e à noite a gente acaba enxergando as cores de um jeito um pouco diferente. Então, também, se eu puder deixar mais um conselho aqui para vocês, se puderem, não ilustrem, não pintem à noite, porque a gente não enxerga direito as cores.
Mas assim, não tem nada.
E agora a gente vem para o teste aqui com o papel mais poroso. Ele é tão poroso que a gente consegue ver esses favinhos do papel. O nome desse papel é Canson-Mitan. Ele é um papel que foi desenvolvido especialmente para ser usado com pastel seco. Pastel seco e pastel oleoso, mas a propaganda dele é mais relacionada a pastel seco, se eu não me engano. Apesar de que eu já testei esse papel com pastel seco e foi muito ruim, muito chato o processo. E ao passo que com o pastel oleoso eu gostei bem mais, eu achei que ficou bem mais interessante. Inclusive eu gostei muito dessa textura que ele deixa, né, desses poros, esses favos que ficam mais aparentes aí no processo da ilustração. E eu acho que isso traz uma textura, traz um brilho, uma sensação diferente para o trabalho também. É quase como se a gente estivesse pintando ali numa tela, né? Assim, pintando com um pincel mais seco e a gente consegue ver a tela por baixo, né? As tramas da tela. Bom, para essa ilustração aqui, eu escolhi fazer uma base ocre, uma base de amarelos, para a gente ter um contraste e uma vibração mais interessante ao longo das próximas camadas, das camadas de cima. E isso é também uma técnica de pintura clássica, onde os artistas usam, não necessariamente o ocre, mas podem usar o cinza, podem usar outras cores para fazer essa primeira base e ir subindo as outras camadas de acordo com essa primeira base, sempre colocando cores opostas a ela, para que haja um realce, uma harmonia, enfim. Então, também mais uma estratégia para se trabalhar com pastéis que tem uma caixa pequena, né, que tem cores reduzidas. É a gente ir por essa estratégia aí dos ocres, já que na maioria das caixas sempre tem ali uma gama de marrons, né? Sempre tem um amarelo, um ocre, um marrom ou dois. Então tem pelo menos ali 5 tons de cores quentes para a gente fazer essa base e depois ir construindo outros tons por cima, para trazer vibração, riqueza de tons, de cores, contraste, enfim, tudo que a gente precisa para ter uma ilustração bonita, interessante. E como eu já estava também trabalhando num papel quente, eu decidi ir para o ocre ao invés de ir para o cinza. Até porque também nessa caixa, acho que vocês já observaram, só tem um tom de cinza e não fazia muito sentido eu fazer essa base apenas com um tom de cinza, sendo que eu precisava de mais de um, né? Então eu acho que quando a gente vai fazer uma pintura, vai fazer um trabalho, a gente também tem que ficar atento a esses detalhes. Por isso que é importante a gente testar o material que a gente tem em mãos, estressar esse material, para que a gente possa entender o que a gente pode fazer com ele ou não. Já falei sobre isso aqui outras vezes também. É importante a gente ter um olhar mais objetivo com relação ao que se pode ser feito. E essa confiança de trabalhar com o material, ela só acontece na base da experimentação, da tentativa e erro e de você conhecer muito bem o seu material, né? Então não adianta meio que você pegar um material que você nunca usou e fazer um trabalho com ele. É muito do que a galera que corre fala muito isso. Tipo, se você comprou um tênis novo hoje que você nunca usou, você não pode correr uma maratona com ele, porque você não sabe como vai se sair com ele, né? Você nunca usou ele. Você não sabe como que ele vai se sair nos seus pés. Então, com o material artístico é a mesma coisa. Você tem que entender sobre ele.
para o teste final, graças a Deus, galera, estamos chegando no fim desse vídeo. E para o teste final, eu escolhi fazer a diluição com solvente para a gente ver como que esse pastel se comporta diluindo. E eu usei olhinha de bebê ali, porque você pode usar solvente, né? Você pode usar álcool, mas eu escolhi usar óleo de bebê porque ele não vai me agredir e o cheiro do solvente a óleo é bastante agressivo e tem ali processos e produtos químicos bastante pesados que eu, sinceramente, acho desnecessário demais, principalmente para quem está pintando com um pastel oleoso, que você pode escolher outras alternativas menos agressivas para a sua saúde. Bom, já fiz a primeira base, também estou escolhendo a estratégia de ir pelos amarelos, pelos ocres, e eu derreti essa primeira base e foi ok. Eu acho que funcionou muito bem, mas eu acho, aí é um acho, porque eu não fiz essa tentativa de derreter outras camadas. Mas a julgar pelo que eu vi desse pastel, principalmente dessas cores que eu usei aqui, os azuis e tudo mais, como são cores mais claras, a gente tem aquele probleminha lá da translucidez. Então eu acho que se a gente fosse derreter essas cores por cima, o que ia acontecer é que ia virar uma grande maçaroca, uma grande mistura quase incolor ali, quase que transparente, gerando muita frustração, tristeza, lamúria e, enfim, depressão eterna. É isso. Eu acho que não ia dar certo, porque, partindo da lógica de que o pastel oleoso precisa ter uma certa consistência e uma certa quantidade de pigmentação ali, para derreter, para funcionar bem, para ter essa cremosidade e tudo mais, que a gente espera de um pastel, né? Ter essa intensidade nas cores, nas camadas. Como esse pastel não tem a maioria dessas características, se a gente derrete ele, a gente está derretendo o que não existe. Basicamente isso. Então, eu acho que nem precisa, né, para falar a verdade, porque quando a gente está derretendo, a gente quer que o pastel vire uma tinta. Então, para virar uma tinta, ele tem que ter bastante pigmento e tudo mais. Então, não precisa fazer isso com esse pastel. E eu diria que não funciona mesmo. Seria só frustração real, oficial, assim. Mas me digam, vocês que usam pastel, que já usaram pastel, me conta aí se vocês já usaram esse pastel. Eu não achei muita coisa sobre ele, na real, nas interwebs da vida. Eu procurei vídeos sobre esse pastel, tanto aqui quanto na gringa. Na gringa mesmo que não acha, né? Porque a galera lá tem acesso a tudo quanto é tipo de material. E ninguém vai ficar usando esse pastel da Faber. Minto eu, tá? Na verdade, eu achei um vídeo de um canal que eu sou apaixonada, que eu sigo bastante. Inclusive, eu coloquei um dos trabalhos desse menino lá na introdução do vídeo, que é o Black Bean. Ele fez uma resenha sobre os pastéis da Faber e, enfim, ele odiou na resenha, né? Ele detestou e, enfim, dá pra entender por que ele detestou, principalmente pelo estilo de trabalho que ele faz, porque não que ele faça muitas camadas, mas ele faz muitos blends com muitas cores diferentes e ele usa um papel mais fino para fazer isso. Então, esse pastel, ele simplesmente, basicamente o que ele fala no vídeo, ele simplesmente não fica no papel. Esse pastel, ele não fica no papel. Basicamente isso. O blend é sofrível, tudo é sofrível, é terrível, etc. E eu concordo com ele, mas como a gente aqui no Brasil tem uma limitação de materiais, de encontrar as coisas, eu acho que é um pastel que dá para trabalhar e tem seus poréns. Lá no começo do vídeo, quando a gente abre a caixa desse pastel, ele vem um folheto. Não sei se vocês repararam, mas vem um folheto da Faber falando sobre a história da Faber, sobre as cores e tal. E aí tem lá uns desenhos sugerindo a utilização desse pastel. E a utilização dele é como se fosse um pastel seco. Basicamente isso.
eles usam de uma forma mais solta, de uma forma mais, como é que posso dizer, mais rabisquenta, mais rabiscada, né? Não se utiliza muito naqueles exemplos blends com esse pastel, sobreposições, nada do tipo. É como se fossem esboços ali sendo feitos de forma bastante espontânea, né? Como se você estivesse fazendo um tipo de, sei lá, um urban sketch, alguma coisa nesse sentido. Então, a sugestão de utilizar esse material pela própria Faber-Castell é de uma forma mais solta. É quase como se ele fosse para Faber, né? Quase como se ele fosse um giz de cera. Então, o meu conselho é que a pessoa que for tentar utilizar esse pastel não fazer muitas camadas, subir as camadas devagarinho e tentar contornar essas dificuldades que esse material tem. Mas, sinceramente, eu não consigo ver uma pessoa indo procurar esse material, sendo que tem um pentel mais barato, que tem 50 cores, e provavelmente se você é uma pessoa que, diferente de mim, não tem alergia a esse material, eu diria que compensa sim comprar o Cherno Pastel, caso você não tenha nenhum problema com ele, porque ele vai te entregar mais cores, né? Então isso, para quem está começando, é interessante sim. Para quem é esse pastel? Para quem quiser experimentar, né? Porque realmente o outro lá, o Cherno, vai entregar muito mais, galera. É isso que eu tenho para dizer. Mas a vantagem desse aqui é ser maior, então ele dura mais. No final desses trabalhos que eu fiz aqui, tinha algumas cores que já foram com Deus ali. O branco foi uma delas, né? Mas enfim, estamos aqui chegando a mais um fim de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona comigo, de testes, de experimentos, e foi muito legal para mim fazer tudo isso com vocês. Como sempre, deixa o like se você gostou do vídeo, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E provavelmente o próximo vídeo de pastel vai ser lá para o mês que vem, não sei, né? São vídeos mais longos, mais trabalhados, e que eu sempre trago quase que um dossiê sobre o material. Mas espero que vocês tenham gostado, foi de coração. E é isso, galera, por hoje, tá? A gente se vê na próxima semana. Um abraço!